Bom dia! Então vamos lá. Mais uma pílula de sabedoria com Stanislau Júnior, né? Comigo. Então eu queria dizer para vocês, perdoa que eu faço alguns vídeos e alguns vídeos que têm temas interessantes, eu coloco a própria temática para chamar atenção e também para não ficar com uma coisa que é continuidade, entendeu? Na realidade é sobre um seguinte tema, entendeu? Então eu boto como subtítulo aquele tema e certamente é um tema muito polêmico, né? Bem inusitado, muito buscado, né? Que movimenta, mobiliza o mundo dos buscadores, né? Que a gente está falando aqui sobre a iluminação, né? O que é a iluminação? De onde veio? O que é o despertar? O despertar. Tanto é que tem o chamado despertar espírita, né? Então significa assim, esse despertar é como se fosse assim um ponto de chegada em todas as tradições, basicamente. Então é diferente de iluminar, entendeu? Porque se a gente for fazer uma analogia, se a gente for analisar, nós somos um ser composto de vários corpos, né? Nós temos o self, o espírito, que é o ser mais profundo, ele é nuclear, né, no caso, e nós estamos sujeitos, sim, à iluminação, mas são poucos que conseguem, pelo menos nesse canto do universo, que é o planeta Terra, poucos seres conseguem um contato real com a realidade do reino de Deus, né? Vamos botar assim, de um reino espiritual muito além, né? E essa aproximação entre esses planos da vida, ela se dá com a iluminação, né? Quando a pessoa ilumina, quando a pessoa ilumina, logo em seguida ela vai despertar, entendeu? A iluminação, segundo uma autora que eu pude conhecer ela e conversar com ela, eu não vou citar o nome, né? Não vem ao caso. Esse canal aqui eu não vou fazer citação de nome nenhum, entendeu? A não ser que já seja autor passado, entendeu? Vivo não faço, por questão de ética, né? Então essa pessoa ela falou assim, ó, os ingleses, a cultura budista é uma cultura do mundo todo, para a humanidade toda, né? Então Buda, ele fez o que? Ele se iluminou, né? Mas, na realidade, na essência dos escritos, vamos botar assim, da budologia, o que ocorreu com ele foi o despertar. Mas antes, como tudo que estava travado, ele passou por um processo de anos de circunvolução em torno de si mesmo. E com isso ele foi escavando cada parte do seu túnel, do seu núcleo, né? Até que ele liberou muita energia, ele passou pelas fases de dissociação, ele enfrentou o mundo como ele é, né? Porque ele entrou em frequências onde a pessoa está quase na frequência do mundo sombrio, entendeu?
Então, nessa frequência, atravessando essas frequências, ele conseguiu manter-se em integridade e se iluminou, né? Após essa iluminação, ele desperta, né? Então é como assim, mais ou menos assim. Ele foi para o pântano, é como uma planta que vai para o pântano, ela cria uma raiz nuclear com com toda aquela impureza, né, daquele pântano, ela entra nas piores frequências, mas ela atravessa com a raiz que ela tem, profunda, ela atravessa aquilo e consegue desabrochar um radar que é a consciência. Você entende? Então, no ato de desabrochamento da consciência, houve um despertar. Mas nesse ato de desabrochar, liberou uma energia psíquica muito grande e uma energia espiritual muito grande. É muito mais do que uma energia nuclear de um átomo, entendeu? É muita energia, né? É lógico que nós não somos corporais, nós somos seres espirituais. Então a onda que gera, a bioenergia que gera é muito grande. E esse despertar, ele veio depois da iluminação, entendeu? E outra coisa que eu queria colocar era o seguinte: qual é a diferença entre iluminação, despertar, que é o que eu estou trazendo aqui, e mediunidade de efeito físico, né? Que é algo que ocorreu muito no século passado, né? E que foi criticado. Teve uma frase de que ele falou assim: não é por ver figuras de luz que você entrará num estado de luminosidade, entendeu? Que é o estado de despertamento, né? Ou de iluminação, despertamento, né? Mas é por ser um coração, entendeu? É ser um coração. Mediunidade de efeito físico, ela ocorre da seguinte forma: há um doador de ectoplasma, e o Buda era um grande doador de ectoplasma, entendeu? Ele era uma antena, né? O Buda era uma antena, né? Uma flor, pensar numa flor, onde a flor como uma antena, né? Ela capta energias de outros tipos de frequências que um pé de mato capta, entendeu? Então ela vai captar energias de seres mais evoluídos, que no caso são as abelhas, os pássaros, entendeu? Então, fazendo uma analogia, ela vai captar a energia dos anjos, do Cristo, entendeu? É outro patamar, entendeu? É outra sintonia, entendeu? Então, a mediunidade de efeito físico, ela não é iluminação, entendeu? Ela é a manifestação, é como se a gente tivesse uma carga, a gente tem uma energia psíquica, né? E essa energia psíquica, ela é doada em grande quantidade para que um ser se manifeste, ou para que ocorra um efeito físico. Mas esse efeito físico precisa de outro ser em forma desencarnada para que se realize, entendeu? Que é o efeito físico. Então, mediunidade de efeito físico e iluminação não é a mesma coisa. A pessoa ela pode ser um grande médium de efeito físico, mas ela não ter essa sintonia que um Buda tinha, que um yogi tem,
entendeu? Até que alguém que despertou no meio espírita também tem, entendeu? Da mesma forma que a pessoa pode ter uma grande inteligência e não ser tão moral. Ela pode ser uma pessoa antiética, pode ser várias coisas, entendeu? Ela pode ter um déficit de ética, de moralidade, de tudo que possamos imaginar. Mas esse despertar e essa iluminação é diferente da mediunidade de efeito luminoso, o efeito físico, entendeu? No caso, há espíritos que despertaram e Buda não é o único desperto no universo nem no mundo. Milhares de pessoas, milhões de pessoas já se iluminaram. Pela história de centenas de milhares de anos que nós temos, desde os homens das cavernas já houve quem se iluminasse, né? Mas essa é uma aquisição para ele ser citado como alguém importante na história da humanidade, é porque ele modificou muitos corações, ele preparou caminho para o Cristo. Segundo a autora Joana de Ângeles, ele tinha uma antena, uma sintonia que ela captava o pensamento do Cristo diretamente, né? Assim como Sócrates, como Zoroastro, como Confúcio, como inúmeros outros, né? Que nós podemos citar. Mas me perde aqui o nome. Eu ouvi falar uma vez na revista Legião da Boa Vontade, LBV, não sei, que o Chico teria dito que são 12, né? Talvez sejam 12 mesmo, ou talvez seja esse número 12, essa numerologia seja mera representação literal, entendeu? Talvez não há 12, talvez há milhares, há centenas, milhares que estejam incumbidos da vida aqui no planeta Terra, entendeu? Então, desde a formação, desde as genas, então essa palavra genas, ela vem do Sol, né, de um núcleo solar, onde nós viemos, entendeu? Como energia e evoluímos aqui nesse planeta. Esse planeta já passou por convulsões, já passou por terremotos. Houve época aqui em que a vida era protoplasma, era um princípio inteligente e princípio material praticamente em estado latente, né? Como aquelas bolhas de protoplasma, em síntese, o princípio da vida orgânica, né? No caso, é quando deixa de ser inorgânico e passa a ser orgânico. Houve essa transição, e isso é no espiritismo chamado por Emmanuel, chamado de protoplasma, entendeu? E então, voltando à mediunidade de efeito luminoso, eu tive a oportunidade de presenciar a mediunidade de efeito luminoso. Ocorreu comigo, mas comigo não foi só mediunidade de efeito luminoso. Foi uma iluminação também, né? Mas ela teve um caráter que não chega nem aos pés de Buda, né? No caso. Talvez também não seja legal eu dizer assim, eu me iluminei, entendeu? O que eu pude presenciar foi a minha percepção, a minha neuropercepção, minha neuroconsciência, ela se expandindo daqui
e ela sendo estrangulada para esse chakra, descendo, 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 até que quando chegou no coração, abriu-se uma antena, uma descarga de energia psíquica muito intensa. Eu diria que uma onda que chega manipular as cargas eletromagnéticas do ambiente, as forças eletromagnéticas e as forças humanas, ectoplasmáticas, entendeu? Então, isso chega a manipular e foi muito intenso, formou-se uma bolha perispiritual de 5 metros de diâmetro e foi até o cóccix. E daí eu senti literalmente uma carga que vinha de um plano astral, onde eu era condutor, canal de uma energia elétrica. Entendeu? Então eu pude sentir isso. Agora, não sei se propriamente foi uma descarga de uma iluminação, que eu acredito que não fora, mas que for uma descarga de uma energia deletéria, talvez, que estivesse no meu sistema e que, de alguma forma, eu estava retardatário com aquela energia e que, despertando, melhorou a situação depois, né? Eu entrei em outro fasor, né? Vamos botar assim. Mas eu entrei numa conexão muito profunda, né? Eu entrei no meu eu profundo. E esse eu profundo, ele se dá na raiz da mente. A gente tem o coração. É onde a gente tem um verdadeiro imã magnético, entendeu? Um verdadeiro imã. É como se fosse o canal mais profundo dos sentimentos e dos estados de humor, entendeu? A gente tem a base da mente aqui no cerebelo, né? No bulbo reptiliano, e aqui a gente tem o nervo vagal. Esse nervo ele é conduzido e de alguma forma ele faz uma conexão aqui no coração e vai até o cóccix, entendeu? E lá ele se espalha pelas pernas e pelos braços. Então há manipulações, o Rolf, por exemplo, ele faz manipulações onde a pessoa consegue descarregar as energias, é simplesmente induzida a um estado de consciência onde ela consegue fazer as liberações miofaciais. E nesse instante em que eu me tornei uma flor perfumada, né? Vieram aromas físicos, né? Veio aromas físicos. Eu senti perfumes não só de mim, mas senti a bioenergia muito intensa, como se eu estivesse aqui na atmosfera nadando, assim como um peixe, assim, entendeu? Eu senti a leveza do perispírito, né? Eu senti também o perispírito de todos os grupos, todo o grupo. Eu senti todo o continente do grupo e eu senti a minha consciência desperta. Simplesmente despertou. Eu não estou querendo dizer com isso que eu tive uma iluminação tipo Buda, entendeu? Mas que eu tive uma micro iluminação, entendeu? Então não foi mediunidade de efeito físico ou efeito luminoso. Ela ocorreu no meu ser, entendeu? Então, isso deve ter causado alguma coisa com alguém e essa pessoa disse que não seria aquilo, outras pessoas disseram também. Mas não há nada de mal em ocorrer isso. Você pode normalmente dizer que você teve a experiência, né?
como eu estou fazendo aqui, eu acho que certamente eu não vou ser. Já tem tempo, já passou tempo, já tem 8 anos essa experiência, já tem 7 anos e meio essa experiência. E eu acho que já deu tempo de eu dar uma assentada, de eu dar uma serenada, de estar bem assentado com essa experiência, entendeu? Então é muito gratificante estar compartilhando isso com vocês. E uma coisa que eu fiz muito, é um hábito meu, é estudar e praticar terapia, né? Então eu estudei muito, estudei inclusive psiquiatria, eu tenho formações terapêuticas, eu sou profissional multidisciplinar, eu sou empreendedor, eu trabalho com qualquer frente de serviço, inclusive voluntário. Voluntariado, eu tenho várias frentes de serviço, não só com pessoas com vulnerabilidade financeira, social, mas também com pessoas que que são, que estão passando por uma fase ruim, entendeu? Então, se a pessoa está passando por uma fase ruim, eu acho que eu atendo o chamado de estar atendendo essa pessoa, não necessariamente de forma remunerada, entendeu? Então é isso aí. Um bom dia a todos e vamos mais. E esse aí é o tema de hoje, desse encontro de hoje. Bom dia.